Olá, tudo bem? Eu sou Wesley Lely César e este aqui é o Universo da Música. Você pode me acompanhar por aqui todas as semanas se inscrevendo no canal, ok? Então vamos ao programa dessa semana. O que eu queria te perguntar, em relação ao que você acabou de falar agora, em toda essa teoria musical grega que temos, como é que era essa música? A produção musical grega, tudo indica que foi bastante grande. Só que chegou-nos pouco, da mesma forma que chegaram-nos poucas tragédias e poucas comédias, tá? Também chegou tudo pouquinho, e só chegaram 3 tragediógrafos e 1 comediógrafo. Da mesma forma que aconteceu isso com o teatro, vai acontecer com a música, vai se perder. Então, Vamos chegar a retalhos de música. Então, mas o único meio é o oral, a oralidade, né? Sim, uma das características da música grega é a oralidade. Agora, só nos chegaram cerca de... Olha, eu sei que não tem mais de 30 retalhos. Entre hinos, entre um monte de coisa. Tá? Só tem mais de 30, não tem mais do que 30 retalhos. Só nos chegou uma peça inteira, que é o Epitáfio de Seikilos. Sim. Tá? Esse é conhecido. Esse é conhecidíssimo, porque foi o único que chegou inteiro. Todos os outros chegaram em retalhos, tá? Pedaços. E nós dependemos, obviamente, dos peritos. Né? Exatamente, que vão tentar, a partir do grande conhecimento deles. Bom, então o Epitáfio de Seikilos foi datado de entre os séculos 1 antes de Cristo e 1 depois de Cristo. Sim. Não se sabe exatamente quanto. Por que ele não chegou intacto? Porque ele foi feito na pedra, no mármore. No mármore, que parece que agora, eu soube outro dia por um aluno, que me disse que viu o Epitáfio de Seikilos em pessoa, lá na Noruega. Opa! Foi onde ele disse que estava, que foi trasladado para a Noruega. No museu, Então ele está no mármore. Do que trata o Epitáfio de Seikilos? O senhor Seikilos acaba de perder a sua jovem esposa. E ele está muito triste. Então ele oferece a ela uma homenagem. É uma coisa curtinha. Uma homenagem, mais ou menos a coisa é a seguinte, o texto, que aproveite a vida enquanto puder, porque ela é curta e logo deixará a sua marca. Algo assim, né? O Epitáfio de Seikilos. Agora, nós temos várias gravações do Epitáfio de Seikilos, nós não sabemos exatamente. Primeiro que aquilo não foi feito para ser executado, aquilo foi uma homenagem, é um epitáfio. Sim. Então, tem várias gravações. Umas têm instrumento, outras não têm instrumento. Umas têm alguma coisa, tudo falado em grego antigo. Umas têm um prólogo. Então, essa foi a única coisa musical que não chegou na íntegra. Só chegou porque estava gravado na pedra. Tem alguma citação especificamente em relação à música que você gostaria de falar sobre? Eu quero falar sobre Platão apenas o seguinte. É porque Platão é muita coisa para se falar. Né? Então, vamos ater alguma coisa mais objetiva. Isso. O Platão fala sobre a música em 2 grandes livros. Né? O Tibeu e a República. Muito bem. No 3º livro da República, o Platão fala sobre música.
E ele vai falar sobre os tipos de escalas, que são os modos, tá? Vai dizer quais são os modos melhores, os mais desejáveis, quais os que não são, os que não se deve fazer nada com eles. E assim tem muita observação sobre a música no terceiro livro. No quarto livro, ele vai falar uma coisa muito interessante, que é que a música é muito perigosa. Por isso é que não se deve colocar modos que não favoreçam a dignidade, a plenitude, a tranquilidade. Porque a música é muito perigosa. Porque a música entra em nós e não encontra nenhuma barreira. Ela vai direto para o território das emoções. Aquilo que hoje nós chamamos de sistema límbico. Sim. Vai direto para o território das emoções. E se ela não estiver feita, composta, digamos assim, sobre modos adequados e ritmos adequados, que também tem ritmos inadequados. Sim. O sistema rítmico deles é importantíssimo. Então, se não tiver feita, essa música não tiver sido elaborada sobre modos e ritmos adequados, que ela poderá causar um estrago muito grande. Tá? Ela poderá criar, por exemplo, se for um modo lídio, que ele diz que é um modo frouxo e laço, que poderá favorecer a preguiça, a melancolia, a depressão. Tá? E que este modo não é desejável, porque olha só, o que era o sistema na Grécia? A Grécia era baseada num governo justo, e numa polis justa e bem administrada. Se eu tenho pessoas tristes, melancólicas, desesperadas e depressivas, como que eu vou administrar a polis? Sim. Ela vai parar de trabalhar, alguém vai ter que fazer o trabalho dela. Sim. Cadê a justiça? Isso. As escalas são formadas sobre pequenas escalinhas de 4 sons, chamadas tetracordes, que tem o nome de vários lugares da Grécia. Tá? Bom, tetracorde dórico, tetracorde frígio, da Frígia, tetracorde lídio, da Lídia, e o mixolídio. E fora esses, você tem os deles derivados que se põe o prefixo hipo. Por quê? Porque eles são executados uma quinta justa abaixo dos tetracordes. Em cima desses tetracordes, olha só, os gregos veem que é impossível fazer música com 4 notas. Quem conseguiu fazer menos foram os chineses, com a escala pentatônica. Né? Então, não dá para fazer música com 4 notas. O que eles fazem? Eles pegam cada tetracorde e botam mais um. Mais um tetracorde de mesma formação. Não vou entrar em detalhes. Sim. A formação está baseada em sons, em tons e semitons. Tá. Então ele bota, por exemplo, sobre o tetracorde dórico, ou dório, que é Mi, Ré, Dó, Si. Sim. Tom, semitom. Tá. Agora, para unir ao segundo tetracorde, eu tenho que ter uma coisa chamada diazeusis, que é outro tom. Então, acabou em Si, agora vem para lá. De Si para lá é um tom. E eu vou ter o mesmo tom, semitom, no segundo tetracorde. Com isso, eu tenho uma escala de 8 sons, em que o último som é o repeteco do primeiro. Tá? Agora, o interessante das escalas gregas é que elas são pensadas descendentemente. Sim. É aí que não é igual à nossa. Sim. Os nossos modos litúrgicos, né? litúrgicos. Os nossos modos litúrgicos são feitos, pensados, executados e trabalhados ascendentemente. Sim. Quando nós falamos uma escala, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, eu falo de baixo para cima, do grave para agudo. Eles falariam Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, que é o modo lídio. Aí tem aquela relação, eu estudei isso com você há uns 20 anos quase atrás. O que você está achando? Quando eu lembro das aulas, quando você ainda me colocou que é uma relação, que uma é antropocêntrica, né?
Cristã, no caso, é do homem para Deus. Para Deus. Né? Para Deus. E deles então, é dos deuses para o homem. Teocentrismo. Agora, exato. Por quê? E eles gregos ao contrário. Que é o antropocentrismo. Os deuses gregos descem. Sim. Inclusive para transar com as mulheres. Mas aí, Ana, tem uma coisa importantíssima, porque isso muda o caráter do fazer musical. Claro que muda tudo! E o próprio caráter moral. Você quer ver uma coisa? O modo dórico na Grécia é mi, ré, dó, si, lá, sol, fá, mi. Sim. O modo dórico nos modos litúrgicos? Ré. Mi, fá, sol, lá, si, dó, ré. O modo frígio na Grécia é ré, dó, si, lá, sol, fá, mi, ré. Sim. Que para nós é o dórico, e subindo. O nosso modo frígio é mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi. Então mudou tudo. Tá? Foi feita uma adaptação, digamos assim, pelo Santo Ambrósio, que era um papa no quarto século. Século IV. Tá? Então, esses são com outros nomes, não tem esses nomes, tá? Esses nomes eu vi depois. Então, ele traz os modos autênticos. Isso, tá? Bom, e daí que tem os plagais, né? Que são plagais que quem traz é o Gregório. Gregório I, Gregório Magno, século VI. Eu já cito isso. Ele foi Papa de 590 a 604. Isso. Exatamente. Século 6 para 7, né? Isso. Pega um pedacinho do 6 e o iníciozinho do 7. Tá. Bom, doutrina do ethos, então. Bom, a teoria do ethos é a convicção de que a música afeta o humor e o caráter. E que os diferentes tipos de música o afetam de maneira diferente. Muito bem, foi isso que o Platão falou na República, no livro 3º. Tá? Porque, por exemplo, que o modo lídio não deve ser tocado, porque vai quebrar toda a organização da cidade. Essa teoria do ethos, são duas as categorias principais. A música que proporciona calma e elevação espiritual, associadas a Apolo. Tá? Tem como instrumento característico a lira, isso é importante. A lira, e como formas poéticas relativas, a epopeia e a ode. Sim. Agora nós temos, segunda possibilidade, a música que tende a suscitar excitação e entusiasmo, associada ao culto a Dionísio. Utiliza o aulos e tem como formas políticas o ditirambo. Muito bem. O teatro, então... Começa o teatro grego aí, né? Começa o teatro grego aí, tá? Com outro filho de Zeus, que é o deus do vinho. O Baco. Que é o Baco ou Dionísio. Eu prefiro Dionísio. Dionísio para os gregos, Baco para os romanos. Como nós estamos na Grécia. Certo. Esqueça a parte. Mas, assim, uma parte aqui, você considera a cultura romana? A romana é mais libidinosa ou não? Não, a romana é violenta. É violenta, né? E eles têm, inclusive, outros talentos. Eles são grande talento das leis, tanto que ainda se estuda um pouco até hoje no direito, o código... Sim, código romano. Código romano. Sim, começa aí, o direito começa aí. O direito começa aí. Eles têm ainda, eles eram grandes engenheiros. Sim, já tinham técnicas de duto. Termas maravilhosas. Né? Dutos. Eu toquei aí na Roma porque é o seguinte, porque é exatamente Roma que vai... Ela vai descaracterizar a música grega totalmente. Isso. Ela vai descaracterizar a música grega. Então, é Roma que vai pilhar a Grécia, vamos vai dizer assim. Lisboa. Exatamente. Pilha a Grécia, porque conquista a Grécia, me leva de lá para o seu império, leva gregos de todos esses segmentos sociais. Sim. De filósofos a músicos.
só que caracteriza totalmente, descaracteriza totalmente a música. Imagine você que os músicos gregos vão, por exemplo, entreter as pessoas em dias de banquetes nos palácios das elites romanas. Ou então vão tocar no Coliseu para tornar mais emocionante o que acontecia no Coliseu, que eram matanças terríveis. Né? Bom, então, aqui, a doutrina do ethos, então, é entendida como explicação das qualidades e efeitos morais da música. Resumindo, a doutrina do ethos baseia-se na certeza de que a música afeta o caráter. Os vários tipos de música afetam o caráter de diferentes maneiras. Ok.